Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o robô inteligente, o Smart Robô Aspirador Wi-Fi Laser PRA1000. Ninguém fala esse PRA1000, mas pode ser interessante para você identificar o modelo exato, porque tem um outro modelo também vendido pela Positivo. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre ele, se ele aspira bem, se ele aspira mal, quais são as funções dele, os pontos positivos e negativos do aspirador de pó, que eu já adianto, né? Limpa bastante, porque esse tipo de robô acaba sendo uma mão na roda incrível. Você pode ligar pelo aplicativo de qualquer lugar que você esteja. Eu tô aqui, eu posso ligar outro aspirador de pó que está lá em casa e ele vai limpar a casa toda para mim, pelo menos aspirar todos os cantos e toda a área, cobrir toda a área da casa. Isso é muito legal mesmo, inclusive tem compatibilidade com a Alexa. Você dá o nomezinho para ele, né? Pode botar o nome que você quiser. E aí você só pede a Alexa ligar. Pode colocar o nome de Cleito, ele vai lá ligar Cleito, liga o Cleito. Robô aspirador, Alexa, ligar robô aspirador. E pessoal, uma coisa bacana aqui do YouTube é que você pode procurar por dispositivos, inclusive um robô aspirador como esse daqui, aqui mesmo no YouTube Shopping. O YouTube Shopping é uma ferramenta do YouTube, tá? Que para quem não sabe é do Google e tem investido bastante nesse tipo de funcionalidade, né? A funcionalidade de você ter a possibilidade de buscar itens comprar através do Google. Então aqui no YouTube a gente tem a possibilidade de cadastrar um dispositivo e aí você pode filtrar e ver todas as especificações sobre ele, comparar com outros produtos do mesmo tipo e fazer a melhor compra possível de acordo com o que você deseja, tá? Isso não só para robô aspirador, tem todo tipo, tem celular, tem também televisões. O Jackson, inclusive, costuma fazer bastante isso aqui no canal, caso você não tenha visto. Então ali pelo YouTube Shopping você consegue ter bastante acesso a esse tipo de ferramenta, que é algo que deve crescer bastante daqui para frente aqui na plataforma, você ter a possibilidade de filtrar e ver todos os detalhes sobre o produto que você está querendo comprar, tá bom? Então não deixe de conferir a ferramenta YouTube Shopping. E agora, bora falar sobre o robô aspirador Wi-Fi Laser da Positivo. Na caixinha dele você tem algumas coisinhas, tá? Você não vê muita coisa, inclusive esse é um ponto negativo dele, pessoal. Ele traz aqui, é claro, a basezinha onde ele carrega, que vem aqui com uma fonte, você coloca isso aqui na tomada e coloca num canto não muito movimentado da sua casa, não com muitas coisas, que ele tenha um fácil acesso, porque esse robô ele vai limpar e depois ele vai voltar para essa base. Inclusive é 110 e também 220, então você pode utilizar no Brasil inteiro. Aqui ele vem também com essa escovinha que serve para limpar ele e os compartimentos que tem nele, e um manualzinho. Também temos aqui duas coisinhas dessas daqui, na verdade são 4 que vem, tá? Essas escovinhas que ele utiliza para puxar a sujeira para a boquinha dele. Eu já encaixei 2 aqui. E tem também 2 adesivos que colam esse pano. Fica um aqui, um em cada lado. É um velcro, né? O adesivo cola no robô e aí essa parte de velcro cola aqui no paninho e vem um paninho. Esse é um ponto negativo, tá? O fato de vir só 2 daqueles adesivos ali, que pode até ter uma durabilidade boa, mas eventualmente vai acabar estragando ou você pode acabar perdendo, né? Seria interessante ter mais daqueles 2 adesivos que são fundamentais e você não encontra com facilidade, você tem todo o transtorno de ir atrás. E também seria legal ter as pazinhas, até bom que tem 2 reservas, mas elas são as que mais estragam. Até aí tá alinhado com a concorrência, mas o paninho veio um paninho só. E outro problema é que o filtro que ele traz aqui dentro no compartimento, o filtro EPA, né, que é aquele filtro para filtrar bem a poeira, ele também só veio um. Na concorrência, a concorrência nos outros que a gente testou aqui, eles mandam mais de um. Inclusive, se você não assistiu ainda, eu tenho outros vídeos sobre robô aspirador aqui no canal. Eu tenho sobre todos da Kabum, são 3, e também um da Midea, o Connect M7 Laser, também muito interessante, que tem esse mapeamento 360 graus. Então, como é que funciona esse mapeamento 360 graus? Essa rodela aqui, ela lança feixes de luz em 360 graus para entender o ambiente. Isso faz com que você tenha no aplicativo um mapeamento da sua casa, tá? Inclusive com diferenciamento de cômodos. Então o robô ele vai se locomovendo e ele vai utilizando isso daqui para gerar um mapinha para você, para saber onde ele passou e também para ver onde ele não pode bater. Inclusive esse é um ponto positivo dele, porque ele não bate muito nas coisas. Os outros que eu testei, eles batem mais para ter certeza que tá no lugar certo, sabe? Esse daqui não, ele se aproxima e vai bater, não bate. E aí ele vira, sabe? Isso foi muito bom mesmo da parte dele, porque todos os outros que eu testei, eles ficam lá. Inclusive esse para-choque aqui, ele é interessante para isso, né? Não poderia ser totalmente firme, porque daí poderia prejudicar bastante ele. E também o fato de ele ter essa possibilidade de entrar um pouquinho, ele tem um botãozinho aqui, ó,
eu imagino que passe alguma informação dizendo que tem algum obstáculo e automaticamente mude aqui alguma coisa no motor dele. Então, de fato, ele tem uma navegação que é bem interessante. Inclusive, esse foi outro ponto positivo que eu percebi nele, que ele não tenta passar obstáculos que são dessa altura aqui. Normalmente o robô, ele tenta passar esse tipo de obstáculo e ele acaba enroscando. É o caso de varal, né? Quando ele vê um varal, normalmente os outros que eu testei tentaram passar o pé do varal e aí ele ficava ali, aí você tinha que ir lá tirar, esse daqui não. Então ele via, chegava perto, não, esse aqui eu não vou subir não consigo, não quero, e aí ele vai para outro lugar. Ou eu até conseguiria, mas eu não vou. Também box de banheiro que tem uma elevaçãozinha, às vezes eles tentam passar, eles até conseguem, aí para voltar fica um transtorno, às vezes travam. Esse daqui não. E isso é muito bom porque na hora que você tá limpando sua casa, normalmente você tem que ficar tirando tudo, né? Vou passar o aspirador de pó, que é uma coisa que é para ser fácil, inteligente, e aí de repente você tem que tirar várias coisas, inclusive a dica, de fato você sempre vai ter que tirar algumas coisas, como fios, coisas que enroscam e podem prejudicar o mecanismo dele. Se você não sabe exatamente o que enrosca, fio, tá? Fio enrosca com facilidade, às vezes tapete muito leve também enrosca com facilidade. Nas primeiras passadas você deixa ele passando e vai olhando, mas com o tempo você vai percebendo que enrosca e não enrosca, só toma cuidado com acidentes, né? Às vezes puxar alguma televisão, puxar alguma coisa assim, não queremos isso. Então é interessante que ele consegue chegar perto do lugar onde ele vai passar e aí ele desliga. Inclusive ele tem um sensor anti-queda que impede ele de cair, por exemplo, dessas alturas aqui. Eu não vou mostrar aqui para vocês porque ele infelizmente não está conectado, ele precisa estar conectado para testar e ligar assim normalmente. Então essa parte é bem inteligente, tá? Só que eu tive um probleminha no aplicativo. O que acontece? Quando esses robôs aqui eles são enviados pra gente, para testar, normalmente eles são os primeiros, tá? Os primeiros feitos são enviados assim para a imprensa e a imprensa vai testar. E a gente testando aqui, o produto chega pra gente às vezes com uma atualização de software muito antiga. Para funcionar, o robô, ele precisa ter um software dentro dele, que é o firmware. Tá? E aí tem também no aplicativo do celular. E o aplicativo do celular é linkado com a Play Store e aí acaba sendo o mais atual possível, a Positivo consegue atualizar, mas esse dispositivo que é lançado pra gente e no começo, ele chega com a versão mais antiga, às vezes pode não funcionar direito, e foi o que aconteceu comigo. Eu fui tentar fazer o mapeamento por cômodo e não deu certo, e também fui tentar passar pano e ele não estava passando pano, e aí eu tive que atualizar o firmware. Se acontecer com você ou se acontecer com alguém que você conhece, peça para essa pessoa atualizar, que vai dar tudo certo, provavelmente ele vai conseguir funcionar bem. Para utilizar ele, você precisa fazer essas etapas básicas. Colocar na tomada ali a fontezinha, colocar ele, ligar no seu Wi-Fi, né? Ligar apertando esse botãozinho que tem aqui. É um botãozinho primeiro de cima, não tem segredo, segura 5 segundos, ele vai começar a entrar no modo pareamento. Você vai no aplicativo, coloca para adicionar e aí você vai casar os dois. Depois disso você atualiza o software e bota ele para limpar. E ele tem alguns modos de limpeza. Qual que é o modo de limpeza padrão dele então? Ele faz todo o contorno do cômodo principal e aí depois ele faz um zigue-zague no cômodo principal e aí depois ele já identificou outros cômodos e ele vai para esses cômodos e faz o contorno e o zigue-zague no miolo até terminar tudo. Ele faz assim, outros fazem de maneira diferente, enfim, não faz muita diferença porque ele consegue preencher toda a área. É a vantagem de você ter esse tipo de produto, porque daí você consegue só deixar que ele vai garantir que vai limpar toda a área, pegar cabelo de tudo quanto é lugar. E aqui no caso, na primeira passada que eu dei com ele, olha só quanta sujeira ele pegou. É coisa pra caramba. Tem ainda o modo área, que você pode selecionar uma área do mapa depois de ele gerado e ele vai fazer pra você a limpeza ali. Então você tá no sofá, alguém derruba um pouco de amendoim ali, umas casquinhas, ele vai lá, passa por cima daquela área, você não precisa nem levantar do seu sofá, ele vai lá e depois ele volta para a base. Uma coisa curiosa que eu vi é que depois que ele termina o modo inteligente, ele não volta para a base sozinho. E até um outro problema é que ele não fala contigo. Então assim, ele custa mais de R$2.000 e os da concorrência fala contigo. Isso é interessante porque ele está se locomovendo pela sala e você quer saber o que ele está fazendo. Então, se ele enroscar, o da concorrência vai dizer para você, enrosquei aqui, alguma coisa assim. E aí você vai lá e resolve. Aqui ele só vai dar bip, ele tem alguns bips e esses bips são meio chatinhos. E ele também é um dos mais barulhentos que eu já testei. Então entra como ponto negativo o fato de ele não falar. Parte de ele limpar cômodos, como eu tinha feito antes da atualização do aplicativo, acabou que eu não consegui testar depois da atualização do aplicativo e eu gastei bastante tempo com outra coisa. Até eu ter a ideia de atualizar o firmware, eu gastei muito tempo fazendo ele funcionar com o pano. E aí também me irritei um pouquinho com uma coisa, que é a seguinte, a construção dele não é tão inteligente para essa parte, olha só.
Tá, eu não queria ser dramático assim, desculpa. Não era a intenção, mas ao mesmo tempo mostrou justamente qual que era o problema. Aqui até encaixa, essa parte aqui tava meio solta, mas o fato de, enfim, eu não deixei propositalmente solto, então o que eu queria mostrar é o seguinte, agora que tá melhor encaixada essa parte dentro dessa maletinha, tomara que não caia de novo, é que essa tampa fica sempre aberta. Cara, poderia ter um encaixezinho aqui para essa tampa, né? E quando você abre, ela pode cair. Seria ideal que ela travasse aqui. Isso é um probleminha. E aí tem ainda a questão de que essa maletinha aqui, ó, agora eu só puxei, ela veio, então isso daqui que é um problema. A água que pinga quando você vai colocar no reservatório. O reservatório de água fica aqui dentro, você tem que tirar isso daqui. Tem uma maletinha para o reservatório de água e a sujeira fica embaixo do reservatório de água. E isso daqui, se você muda um pouco o ângulo, ó, ele escorre, ele nem pinga, tá entendendo? Isso é um problemão, cara, porque pensa que a sujeira que você limpa tá aqui embaixo, tá nesse compartimento, e aí a água tá aqui em cima. Na hora que você vai puxar, se você puxar e virar um pouquinho, a água vira na sujeira. Então, assim, não foi bem pensado a estrutura dele aqui, sabe? Não foi boa mesmo. Ó, o que você tá pitando aí, carinha? Só porque eu tô falando mal de ti? E aí ele tá todo molhado aqui por dentro, porque, enfim, na hora que eu fui tirar, virou. Mas bom, depois que você atualiza o firmware caso tenha esse problema, e depois que você aprende a lidar com esse vazamento, que você não pode colocar num ângulo um pouquinho inclinado, tá pronto pra limpar, e o pano ele passa muito bem. Ele passa muito bem o pano, ele consegue ter uma área legal, também não é extraordinário, né? Mas ele consegue passar bem. Consegue cobrir toda a área o máximo possível, de forma uniforme. O pano, ele demora um pouquinho pra ficar umedecido, mas ele acaba ficando umedecido, e aí você pode passar pano na sua casa com um cheirinho que eles não recomendam, porque na verdade esses produtos, eles não é recomendado você utilizar, mas na teoria eles não entram em contato, eles não são feitos para entrar em contato com esse líquido, né? Sendo água ou sendo alguma outra coisa que vai dar cheirinho na sua casa, na teoria não era para prejudicar, exceto quando ele tem uma construção que não é tão boa, e aí você acaba molhando ele com outra coisa, mas normalmente não se recomenda, tá? Mas pode usar. Tipo, tá bom. Ele consegue limpar muito bem, ele tem um poder de sucção muito bom, inclusive melhor do que o melhor da Kabum. Lógico, ele é mais caro. Ele tem 3.000 PA, que é a medida para esse poder de sucção. O da Kabum tem 2.000 PA, o Kabum Smart 700. E o da Midea tem 4.000 PA. Então o poder de sucção dele é muito bom, ele puxa muito bem a sujeira. O modo cômodo, infelizmente, não funcionou comigo nos primeiros testes. E esse é o geral sobre ele. Você tem um dispositivo que ele é bom, mas ele peca em vários aspectos, sabe? Depois de você se acostumar aqui com essa questão da usabilidade de colocar água, ainda tem o fato de que ele vem com poucos itens reservas e ele é barulhento, enquanto a concorrência tem algo muito mais barato que consegue fazer a mesma coisa e fez muito bem, sem todos esses constrangimentos que eu acabei passando. Se você não se importa aqui como foi feita essa construção, não, tudo bem, eu vou tomar cuidado na hora de colocar para não inclinar. Porque realmente, depois que você pega a manha, tá tudo certo. Se com você funcionar o modo de limpeza de cômodo, que infelizmente não tive como testar, mas você pode ver em outro vídeo de outra pessoa que tá fazendo review, por que não? Ele vai limpar sua casa e vai cumprir tudo que os outros cumprem. Só que, como eu falei, tem uma opção mais barata. Eu vou deixar o link aqui para todos os vídeos aqui na descrição, inclusive para o robô aspirador da Positivo. E aí você assiste cada review e escolhe o melhor para você. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sou o Neri Neto e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!